Vamos continuar a luta do Yuta contra as pessoas de Sendai. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, vou deixar no card aqui em cima para que você veja a luta do Yuta contra o Baratão. Nesse momento ele está enfrentando a Uro, e a Uro já deu uma porrada fazendo o Yuta voar. Logo em seguida ela parte novamente para cima do Yuta, tenta dar um direto no Yuta que acerta, mas parece não levar tanto dano assim no Yuta, porque a gente tem que lembrar, Yuta é uma máquina, o bicho tem muita energia amaldiçoada e isso amortece todos os golpes que ele leva. Ainda assim, o Yuta tenta contra-atacar, ele tenta dar um soco na Uro que consegue desviar esse golpe, distorcendo o ar no entorno do golpe do Yuta. Ela distorce também o braço do próprio Yuta, fazendo com que o seu golpe não consiga acertar a Uro e também dê a impressão de que seu braço tá molenga, tá deformado, muito estranho. Ainda assim, isso também abre brecha para que a Uro consiga dar mais 2 golpes. Ela consegue dar uma cotovelada e também acerta de novo o seu golpe ofensivo. Dá para perceber aqui que tem uma rachadura no céu. É o próprio Barba Branca aqui lutando contra o Yuta, fazendo com que o Yuta saia voando novamente. Depois disso, ele percebe que seu braço voltou ao normal. Parece estar tudo certo com ele e nem mesmo está doendo. Ou seja, talvez a técnica dela manipule o espaço. Mas não parece que ela consiga machucar alguém com ela. Parece até que ela só está criando uma distorção ótica como uma lente. Essa foi a conclusão que ele chegou ao ver seu braço deformado. Ainda assim, Yuta continua tentando entender um pouco melhor como funciona a técnica da Uro. Ela vê que os 2 ataques dela passaram pela defesa do próprio Yuta e explodiram ele no ar. É como se ela transformasse o espaço em uma superfície. E aí, através dessa superfície, ela consegue fazer mais algumas coisas com a sua técnica. Ela deve ter mais algumas cartas na manga aí. Enquanto isso, a Uro tá impaciente, fala: vamos, me ataque de uma vez. Até mesmo porque a gente já sabe que os golpes dela são mais contra-ataques. Então ela gosta que ataque ela. Ainda assim, o Yuta prefere perguntar antes de atacar. Ele pergunta: me deixa te perguntar uma coisa primeiro, você não se importa de acabar sendo morta, não é? Eu consigo entender uma pessoa fraca arriscar sua vida em uma luta, mas alguém forte como você deve ser capaz de ganhar pontos quando você quiser. Então por que você me envolveria em uma luta como essa pessoalmente? Eu sou forte. E aí a Uro meio que perde a paciência. Que? Vocês feiticeiros modernos acham que é tão fácil reencarnar assim? Para nós é como voltar do inferno. A reencarnação é um inferno. Por que você acha que alguém aceitaria o acordo que o Kenjaku se não tivesse arrependimentos na vida passada? Por mais que tenha sido uma pergunta simples, a Uro já fica irritada com o Yuta. Só de olhar pra cara dele, ela fica extremamente irritada com o Yuta de alguma forma. Mas ela continua. A migração à extinção, que é o jogo do abate também, são nomes diferentes pra mesma coisa, é só o primeiro passo na nossa segunda chance de vida. Mas já que é o Kenjaku que está fazendo acontecer a migração à extinção, é melhor conseguir o máximo de pontos possível para qualquer coisa que possa acontecer. Então, só recapitulando aqui, o Yuta acha que é mais inteligente, ela sendo extremamente forte, não se arriscar e ir matar ou derrotar os fracos e conseguir assim os pontos dos fracos. Mas ela não entende os feiticeiros modernos e acha que tem que conseguir o máximo de pontos que conseguir mesmo, porque o Kenjaku ainda tem alguma coisa a esconder. Contudo, o Yuta vem com uma pergunta muito engraçada aqui, muito fora do clima, que é: você não tem nenhum amigo ou alguém que você ama? Do nada, o Yuta me solta uma pergunta dessa, chega, pega a Uro de surpresa aqui. E ele continua ainda: mesmo que eu não tivesse amigos até pouco tempo, eu não consigo mesmo te entender. Só porque você tem arrependimentos depois de centenas ou milhares de anos, você não hesita em matar pessoas? Por que se esforçar tanto só por um motivo egoísta? E essa fala vai irritando
cada vez mais a Uro. Vai atirando do sério a cada segundo. E ela fala isso mesmo, com as veias na face de tanta raiva que ela tá. E ela fala, você é um Fujiwara, não é? Lembrando do seu passado. O que você e sua família pensam que sabem? E só colocando um pouco do background da Uro aqui, ela trabalhava para a família Fujiwara. Ela era parte do exército da família Fujiwara, só que ela acabou sendo traída por um nobre. E aí ela foi acusada de algo que ela não fez. Por isso que ela tem tanta raiva assim dos Fujiwara. E por algum motivo ela acha que o Yuta faz parte dessa família. Mas o papo entre eles é interrompido por outra pessoa extremamente forte, o Ryu, que já chega na voadora, ou melhor, já chega no canhão. Ele dispara através do seu cabelo uma grande energia amaldiçoada que engloba os dois, tanto a Uro quanto o Yuta. Essa explosão destrói completamente todo o local em que eles estavam, é uma explosão realmente bem grande, mas o Yuta tanca, enquanto que a Uro consegue utilizar sua habilidade para se proteger. Bom, o Ryu fica animadão de ver o Yuta. Ele fala que o Yuta agindo todo durão assim na frente dele deixa o Ryu faminto por luta. Já a Uro repara que de fato o Ryu está bem perto, está no telhado. E o Yuta fica embasbacado pelo alcance da técnica desse cara. Realmente tem um alcance insano. Mesmo com a Rika protegendo as pessoas no estádio, se isso continuar, terão baixas se alguém for pego por um ataque direto desse calibre. Por isso, ele precisa enfrentar o Ryu primeiro, que tem um poder destrutivo maior. Já a Uro fica um pouquinho contente de ver um dos seus rivais tão perto assim, já que tanto o Druve quanto o Kurorochi se foram, então não tem motivo para ela ignorar o Ryu Ishigori agora. Por isso, na cabeça da Uro, ela vai acabar tanto com o Ryu Ishigori quanto com o Yuta. Ela vai acabar com os dois. Enfim, os pensamentos postos à mesa, Yuta parte pro seu plano. Ele quer acabar logo com o Ryu porque ele viu o poder destrutivo do Ryu. E ele parte de frente, cara, sem medo. Ryu fica animadão, fala isso aí sim, boa Okotsu, e dispara vários tiros. Porém, dessa vez, tiros que perseguem o Yuta. São vários disparos que conseguem dobrar e tentar perseguir o seu oponente. E o Yuta faz o máximo que ele pode aqui para desviar de todos os tiros lançados pelo Ryu, mas são muitos. Ele dispara sem parar para cima do Yuta e acaba destruindo um dos viadutos. Vendo o estrago que ele causou, Ryu fica um pouco decepcionado. Ele fala, pô, não é possível, só com isso já acabou? Não me decepcione, hein, cara. E ele fica encarando ali o viaduto que ele destruiu e não consegue encontrar o corpo do Yuta. E é aí que ele vê que o Yuta utilizou uma passagem subterrânea para conseguir se aproximar do Ryu. Utilizando um dos buracos que ele tinha aberto antes, junto com a Rika, ele conseguiu fazer isso e se aproximar do Ryu sem problema. Já perto do Ryu, ele consegue partir para o ataque corpo a corpo, que é o que o Yuta deseja. Tanto é que ele fala aqui, por favor, vamos lutar um pouco mais de perto. O intuito aqui do Yuta é evitar que os ataques destrutivos e massivos do Ryu consigam acertar algum civil. E o Ryu, em compensação, fica todo animadinho. Isso aí vai encher o meu estômago, Okotsu. Esse cara aqui às vezes parece um maluco, mas enfim, ele só quer lutar com o Yuta mesmo. Ryu então fala que não vai se conter. Ele faz uma comparação aqui um pouco grosseira. Ele compara com essa luta com um doce que está na frente de uma criança. Você acha que essa criança vai se acalmar e comer devagar esse doce? E o Yuta fica um pouco sem entender essa comparação. Até mesmo o Ryu fala que foi uma comparação péssima que ele fez. Mas, segundo o Ryu, na primeira vida que ele teve, ele sempre comeu com moderação. Ele lutou contra homens convictos, conheceu boas mulheres. Pra falar a verdade, se alguém me perguntasse se o Ryu tivesse algum arrependimento, o Ryu diria que não. Ainda assim, ele tinha um certo vazio, que ele compara aqui com fome, e ele diz que isso é um saco. Todos direcionavam para o Ryu um olhar de por que você está tão
insatisfeito. E novamente o Ryu compara o que está acontecendo com uma sobremesa. Ele fala que assim como o cigarro que ele está fumando, depois de fumar por um tempo fica um sabor adocicado nele. Mas apesar desse doce que vem de um amargor que é do cigarro, em toda a vida dele, ele nunca teve uma sobremesa de verdade. Ele nunca enfrentou alguém que fizesse o Ryu apreciar uma sobremesa ou apreciar a vida dele de certa forma. Sempre foi moderado e nessa reencarnação ele não quer fazer isso. Dito um pouco da sua história, o Ryu parte pra cima. Ele vai com tudo dar alguns golpes que o Yuta consegue defender e também contra-atacar. Yuta fica um pouco surpreso que apesar dele ser bem destrutivo a um longo alcance, ele também tem um poder ofensivo com uma grande quantidade de energia amaldiçoada explosiva de perto. Suas reações são rápidas também. Se o Yuta não se defender direito, ele vai acabar ferido gravemente. O Ryu, por outro lado, também elogia o seu oponente. A resistência é aumentada pela quantidade de energia amaldiçoada que o Yuta tem. É como se ele estivesse batendo em um tanque de água imenso. E a luta dos dois continua. No momento em que os dois estão lutando e eles estão de costas, o Ryu utiliza a qualidade da sua aura, que é um pouco diferente. A aura do Ryu, ela é explosiva por natureza, e utilizando essa própria aura dele, ainda que eles estejam de costas, ele consegue fazer uma espécie de explosão através de sua própria aura e jogar o Yuta para longe. Yuta sente esse golpe, afinal eu acho que ele não esperava receber um ataque nas costas do Ryu, e isso causou um certo dano ao Yuta. Ryu, por outro lado, tá mais que feliz. Ele acha que finalmente encontrou o oponente que o fizesse se sentir completo, um oponente que o fizesse se sentir cheio. Essa explosão faz o Yuta voar e o Ryu parte pra cima dele, persegue o Yuta por onde ele lançou o Yuta. Depois que o Ryu alcança, no ar ainda, ele dispara mais uma vez a sua energia concentrada através do seu cabelo. Yuta então, sem muito mais o que fazer, consegue se proteger com as suas mãos, tancando o laser lançado pelo Ryu e logo em seguida também contra-atacando. O Yuta é realmente um animal. Ele consegue se aproximar novamente do Ryu e dar uma porrada na testa do Ryu, justamente no local em que o Ryu gosta de disparar os seus raios. Mas isso não é o suficiente. Mesmo ele conseguindo acertar a testa do Ryu, o Ryu também consegue concentrar o seu laser antes do golpe o acertar. E basicamente dispara o seu laser contra o soco do Yuta, fazendo novamente o Yuta sair voando com esse golpe. E enquanto ele está no ar, o outro oponente finalmente aparece. A Uro estava só esperando uma brecha para conseguir também atacar o Yuta. No ar, a Uro utiliza o seu ataque ofensivo, que não é um golpe para mirar especificamente em uma pessoa, mas ao atingir a superfície do céu, que ela consegue condensar ali, como se fosse uma camada fina de gelo, enquanto ela prende o seu inimigo nessa distorção, ela consegue criar esse golpe ofensivo, que ela chama de míssil de gelo fino, e dispara de novo o Yuta em direção ao chão. Yuta aqui tá igual um ping-pong, né? Arremessado pelo Ryu de um canto, depois arremessado pela Uro de outro, e logicamente deixando o Ryu extremamente irritado. Ele quer um 1x1 com o Yuta, ele não quer ser interrompido pela Uro. Com essa irritação, ele dispara de novo o seu raio através do seu cabelo, xingando ainda a Uro, falando que ela é uma mulher repugnante. Mas isso é tudo que a Uro gostaria, porque sua técnica, de novo, é uma técnica de contra-ataque, é muito efetiva contra o Ryu. Depois que o seu raio é lançado, ela consegue distorcer o espaço e lançar de volta o raio do Ryu para o próprio Ryu, causando um certo dano no seu oponente. Por enquanto, quem está por cima nesse momento é a própria Uro, né? Porque ela ainda não recebeu nenhum dano e conseguiu ainda causar dano dos seus dois oponentes. Nesse momento, quem aparece novamente é o Yuta, que tá todo acabado, né? Fora os golpes que ele acabou levando do Baratão, e isso acabou arrancando um certo elogio da Uro. Ela diz que realmente o Yuta consegue aguentar certos golpes, isso é bom.
Enfim, decidi que vou brincar um pouco com você. Já o Ryu analisa um pouco mais calmamente essa situação. A técnica amaldiçoada reversa é difícil de combater, afinal o cara vira um Wolverine, mas apesar disso, ela consome muita energia do usuário. Yuta foi atingido por ataques tanto do Kurorochi, quanto da Uro, quanto do próprio Ryu, o que significa que ele tem utilizado a técnica reversa o tempo inteiro. E mesmo o Yuta tendo muita energia amaldiçoado, ainda assim, se ele continuar gastando tanta energia curando os seus ferimentos, ao menos eles poderão ver o fundo desse poço de grande energia amaldiçoada que é o Yuta. Essa conclusão de que o Yuta vai acabar se exaurindo por receber tantos golpes deixa o Ryu um pouco desanimado. E de novo, comparando o que ele está vivendo com doces, ele diz que quando a prateleira começa a se esvaziar, mesmo tendo deliciosos doces lá dentro, sempre será uma decepção. E ele chega à conclusão de que o Yuta será uma decepção, porque ele meio que vai se esvaziar mesmo sendo um doce delicioso, digamos assim. Por outro lado, o Yuta também está analisando seus inimigos. Ishigori Ryu, ele não mira nos civis, mas também não hesita em envolvê-los. Considerando os pontos da Uro, por outro lado, ela só luta contra os feiticeiros. Talvez por causa do orgulho, não sei, ainda assim esses dois evitam envolver os civis, o que é um bom ponto pro Yuta. O Yuta, apesar de ter matado aí o Druv, ele só fez isso porque o Druv era muito mal, ele envolvia os civis sem dó nem piedade. Já esses dois, ele está simpatizando com o Ryu e a Uro. Então, de certa forma, o Yuta respeita um pouco mais o Ryu e a Uro, porém, ainda assim, os dois são incrivelmente poderosos. E o Yuta gostaria de ficar longe do estádio onde está todos os civis que ele reuniu. Por isso, ele não tem escolha, ele vai ter que utilizar todo o seu poder. E nesse momento, o Yuta chama a Rika, e chama a Rika inteira. A Rika então se manifesta ao seu lado e deixa o Ryu e a Uro espantados. Eles já tinham visto a Rika, mas não sabiam que aquela Rika que eles tinham visto era só um pedaço da Rika. E agora sim, eles estão vendo essa maldição completa. Fora que, como se isso não fosse problema o suficiente para os dois, o Yuta também está enchendo a sua energia amaldiçoada. A Rika é como se fosse um armazenamento externo de energia amaldiçoada também. É realmente uma técnica muito absurda. A Rika então também abre o seu peito e dela saem várias armas. Essas armas são as técnicas que a Rika copiou. A Rika é um armazenamento externo de técnicas amaldiçoadas. E a Rika que a gente vê hoje é como se fosse um presente da sua antiga namoradinha depois que ela se foi. Com isso, enquanto a Rika está completamente manifestada, ele consegue fazer três coisas: utilizar as técnicas amaldiçoadas que a Rika copiou, utilizar a Rika por completo e também utilizar a energia amaldiçoada da própria Rika para se abastecer. O único problema é que ele só pode manter esse estado por 5 minutos, o que é uma pena, né? Porque é um baita de um poder. Por isso, o Yuta tem certa pressa. A Rika então parte para cima também dos seus oponentes e a Uro vê que ela é o primeiro oponente que o Yuta quer enfrentar. Mas o Yuta está escondendo certa coisa, está escondendo sua boca. E antes que ela pudesse se proteger, o Yuta utiliza a técnica do Inumaki, do clã Inumaki, a fala amaldiçoada. E com o encantamento de não se mexe, a Uro fica paralisada. Agora ela está à mercê tanto do Yuta quanto da Rika. Ela é espancada pelos dois, velho. Apesar dela não ter levado dano até agora, só com esse ataque que o Yuta deu, ela com certeza ficou no pior estado dos três. Eu fico impressionado dela já não ter saído da luta só com esses ataques que ela acabou recebendo. Por outro lado, o Ryu ficou um pouco chateado de não ter sido o primeiro que o Yuta foi pra cima. E ele já começa a concentrar sua aura pra disparar pra cima do Yuta. Yuta repara nisso, e utilizando um impulso da própria Rika, ele é arremessado de novo para cima da Uro,
enquanto a Rika toma conta do Ryu. O raio que foi disparado para cima da Rika, de novo, é combatido pela própria Rika. E o Ryu fica impressionado. É a segunda vez que o seu raio é rebatido, tanto pelo Yuta quanto pela Rika. Ainda assim, a Rika não gostou nada de ter feito isso. Segundo ela, esse golpe doeu, e por isso ela contra-ataca. Dá um baita de um murrão no Ryu, que sai voando. E ela vai tentar dar mais golpes no Ryu. Porém, o Ryu também não é pouca coisa não. Ele logo se recupera e consegue contra-atacar. Dá mais um soco na Rika que faz a Rika sair voando. Cara, pra alguém conseguir fazer a Rika sair voando com um ataque, é porque, de fato, o Ryu tem um ataque muito destrutivo. O golpe da Rika, por outro lado, conseguiu causar certos danos no Ryu e deixou o Ryu um pouco animado com essa luta. Enquanto isso, o Yuta está tentando lidar com o que sobrou da Uro, né? Ela foi espancada, mas ainda tá de pé. Yuta de novo tira mais algumas técnicas da cartola. Ele tira alguns fios do cabelo e faz pequenos shikigamis através desses fios de cabelo. E utilizando sua técnica de distorção espacial, ela consegue locomover esses pequenos shikigamis criados para que eles não a acertem. E até mesmo esmaga um desses pequenos shikigamis que foram lançados até ela. E agora finalmente a gente vê um pouquinho da história da Uro. Lembra que eu disse um pouquinho só para contextualizar o que tinha acontecido com a Uro? Então, agora tá explicando de fato o que aconteceu. E ela fazia parte do grupo de assassinos da família Fujiwara, que é essa unidade aqui com esse nome estranho que eu não vou ler aqui para vocês. Mas eles são sinceramente devotos às suas tarefas. Eles são ninjas muito devotos à família Fujiwara. E eles vivem a sua vida inteira nas sombras, a ponto de frequentemente nem mesmo terem um nome. Porém, alguém da família Fujiwara acabou reconhecendo o poder da Uro e deu um nome para ela. Mas tudo isso era só uma armadilha para utilizá-la como bode expiatório e acabar utilizando ela para golpes políticos, essa coisa. A Uro foi traída, a verdade é essa. Esse é o background da Uro e agora a gente volta para sua luta. A Uro, apesar de ter destruído alguns shikigamis ali do Yuta, começa a se mover e aí ela do nada recebe alguns danos e de cara ela repara. Esse golpe são as trajetórias orbitais de Shikigami do Druve. Essa é uma técnica do Druve. Yuta Okkotsu, então, ele não é um usuário da fala amaldiçoada que consegue controlar um Shikigami. Na verdade, a técnica do Yuta é copiar. Ela só repara isso depois de ela ter percebido que o Yuta acabou de utilizar uma técnica do Druve Lakdawala. De novo, só contextualizando aqui para você relembrar um pouquinho como é que é a técnica do Druve. O Druve tinha vários Shikigamis gigantescos e por onde ele passava esses super Shikigamis, ele deixava um rastro. Esse rastro era uma espécie de domínio do Druve. Então se você cruzasse por onde os Shikigamis do Druve já passaram, você levava dano. E é isso que o Yuta fez. De uma forma menor, um pouco mais versátil, eu diria, ele fez pequenos Shikigamis e a trajetória desses Shikigamis causam dano. Então o que a Uro não poderia fazer aqui é cruzar com essas trajetórias desses Shikigamis. Ainda assim, isso deu a oportunidade do Yuta se aproximar e tentar dar um ataque na Uro. Ele consegue aparentemente acertar esse golpe e a Uro acaba aterrissando aonde estava acontecendo a luta do Ryu contra a Rika. Ainda assim, ela ainda não é nocauteada. Yuta de novo tenta atacar mais uma vez a Uro com aquele seu braço que tinha uma espécie de armadura. Ele dá um ataque e esse ataque é acertado pela técnica da Uro do gelo fino, o que acaba destruindo a armadura que estava envolvendo o braço do Yuta. Ainda assim, nesse momento, o Yuta ainda tenta consolar um pouco a Uro, porque durante toda a luta, a Uro tá falando ali dos Fujiwara tem um ódio dos Fujiwara e ela acredita que o Yuta é um descendente dos Fujiwara. E por isso o Yuta acaba falando. Ele diz que ele não sabe o que os ancestrais dele fizeram pra Uro, mas se a Uro viver somente por ela, sempre chegará um dia que ela não conseguirá seguir mais em frente. E de novo, essa lição de moral também me deixaria pistola e deixou a Uro pistola. Ela já diz, cala a boca, viva pelos outros, você não tem que se destacar.
Os únicos que conseguem dizer tais coisas são pessoas que já fizeram seus nomes, e deixa tudo isso a Uro extremamente pistola. Enquanto isso, o Ryu também está chegando no ápice e fala para todos eles calarem a boca e que eles não estão aqui para conversar, eles estão para batalhar. O Yuta logo repara porque ele está concentrando uma grande quantidade de energia amaldiçoada, ou seja, ele irá utilizar a expansão de domínio, e a própria Uro também repara. Por isso, todos os três utilizam expansão de domínio ao mesmo tempo. E sendo um embate de expansão triplo, todos eles têm os seus acertos garantidos anulados. E para impedir com que o Yu Tokotsu tenha alguma vantagem sobre eles, eles não podem deixar a Rika entrar dentro da barreira. Isso é o que a Uro e o Ryu pensam, os dois pensam isso. Por isso mesmo que os dois preferem utilizar essa expansão de domínio enquanto a Rika tá uma certa distância deles. A Rika fica um pouco afastada. Na realidade, ela foi afastada 20 metros pelo ataque do Ishigori. E como a gente já sabe também, a Rika tem um certo sentimento de possessão pelo Yuta, o que deixa a Rika extremamente pistola pela situação, e ela não poderia deixar as coisas terminarem assim. A Rika então chegou também no seu ápice de poder. Ela agora está liberando todo o seu potencial, e é aí que a gente vê mais um oponente entrar em cena, um oponente que a gente achava que já tinha ido dessa pra melhor, que era o Baratão. O Baratão invade o domínio dos três, e agora a gente tem 4 seres dentro da barreira, dentro desse duelo de expansões. Enquanto isso, fora da barreira, as baratas utilizadas pelo Baratão, pelo Kurorochi, estavam lá atacando e chamando a atenção da Rika. E agora finalmente vem a explicação do que aconteceu. Antes de hibernar, Kurorochi conseguiu se reproduzir via partenogênese. Quando o genitor morreu, a energia amaldiçoada do medo de barata de todo o Japão foi transferida para o corpo dos seus filhos. Mesmo que o jogador Kurorochi tenha morrido, o espírito amaldiçoado Kurorochi continuou vivo de certa forma. Então, só explicando um pouquinho aqui do que aconteceu, do que o Kurorochi fez, ele basicamente fez vários filhos através do seu próprio corpo, como se fizessem pequenos clones. E no momento em que o original morreu, a energia amaldiçoada concentrada desse medo de barata, ao invés de dispersar lá pelo Japão, demorar muito tempo para um novo Kurorochi surgir, ela foi automaticamente para um de seus filhos, e aí fez surgir de novo um novo Kurorochi. É como aquela reencarnação das maldições, só que de uma forma muito mais rápida. Enfim, enquanto isso, a gente vê que a situação dos 3 domínios ao mesmo tempo é muito complexo. É muito mais do que 2 domínios lutando para tentar dominar o outro. E por isso, em decorrência das diferenças entre as condições internas e externas dos 3 domínios, e também da influência de um intruso inesperado, a barreira dos 3 domínios implodiu. A expansão de domínio dos 3 acabou. E nesse momento, os 3 não conseguem utilizar sua habilidade inata, o que é um péssimo sinal para Uro. A Uro está de frente para o oponente, que é o counter natural dela, que é justamente o Baratão. E além disso também, ela não consegue utilizar sua habilidade nem para voar e nem para se defender. Por isso, a Uro fica um pouco apreensiva com a presença do Kurorochi ali, porque é uma grande ameaça para ela, e o Yuta repara. Ele repara e mete um bicudão nas costas da Uro, fazendo com que ela acabe se aproximando do Kurorochi. Era tudo que a Uro não desejava. E de fato o Kurorochi vai pra cima do oponente que acabou surgindo ali na frente dele. O problema é, como eu disse, ela não consegue utilizar sua habilidade inata. Ela até tenta, mas a habilidade inata foi exaurida pelo domínio. E ela fica desprotegida agora dos ataques do Kurorochi. Kurorochi já acerta logo o braço dela, utilizando sua arma, e talvez ele seja o único dos 3 nesse momento que consegue utilizar suas habilidades, porque ele não utilizou um domínio, ele só invadiu lá o domínio dos 3, então ele consegue utilizar todas as suas habilidades, o que é o pior cenário possível para Uro. E a gente vê que ela acaba perdendo um de seus braços,
Esse braço é instantaneamente devorado pela Rika. E o Ryu fica lá extasiado, fica lá elogiando o Yuta. Até porque essa foi uma jogada de mestre e além disso ele também odeia a Uro. Então ele diz que com certeza o Okkotsu joga duro mesmo. E a Uro, mesmo que ela possa utilizar a técnica amaldiçoada reversa, se recuperar de um membro não é nada fácil. Então a situação dela já era. O primeiro a perder dos três aqui foi a Uro, que está pistola e que, para surpresa dos três, ele tem uma carta na manga também. Ele fala que já chega, Uro, você não foi convidada para o banquete. Apesar dele ter uma técnica amaldiçoada que é a sua liberação de energia, essa explosão, ele também consegue disparar a energia amaldiçoada sem ser através da sua técnica. Ou seja, ele dispara energia amaldiçoada pura, sem ser uma técnica amaldiçoada. E é por isso que ele consegue disparar esse canhão em cima da Uro e também do Kurorochi, mesmo ele estando exaurido pelo domínio que ele acabou de utilizar. E lembrando, Ishigori é o único feiticeiro que possui a mesma liberação utilizando uma técnica amaldiçoada ou não. Por isso, esse cara é diferenciado. O Ryu realmente é um dos personagens mais fortes da obra. Kurorochi, que foi pego nesse fogo cruzado, ele está ali parcialmente destruído, foi finalizado pelo Yuta, que utilizou provavelmente a técnica reversa imbuída ali no seu golpe para destruir instantaneamente o Baratão, já que ele não tem mais necessidade de esconder que sabe utilizar isso, ele acabou com o Baratão rapidamente. E agora sobraram apenas dois. Ryu e Yuta estão prontos para dar o máximo um do outro agora no 1x1. Num duelo agora particular, os dois começam a concentrar sua energia amaldiçoada para disparar um contra o outro. E um disparo de alta potência e precisão de energia amaldiçoada só pode ser lançado quando a Rika está manifestada completamente. Então o Yuta só é capaz de disparar esse poder quando ele está utilizando seus 5 minutos de Rika. Entretanto, sua liberação máxima é inferior ao do Ryu. Apesar dele ter mais energia que o Ryu, ele não consegue disparar tão bem essa energia. Por isso, acumular energia amaldiçoada rapidamente e atacar antes que o Ishigori alcance seu poder máximo seria a única solução para o Yuta combater aí o poder do Ryu. Porém, ele prefere acabar realizando o desejo do Ryu. Esse desejo do Ryu de dar o seu máximo e também ver o seu oponente dando o seu máximo, meio que destravou algo dentro do próprio Yuta. E ele decidiu carregar o máximo do seu poder, decidiu não lançar esse poder rapidamente para que o Ryu não tivesse tempo. Ele decidiu esperar o Ryu alcançar o seu máximo poder, assim como ele. E aí tem uma disputa de Kamehameha aqui, os dois disparando os seus poderes ao máximo. E obviamente, como já tinha sido dito, o Yuta acabou perdendo essa disputa de Kamehameha. Ryu ficou animadão com isso e ele logo percebeu que, de novo, o Yuta estava concentrando sua energia amaldiçoada para disparar mais um feixe. Porém, quando ele viu quem estava disparando ali o raio, era a Rika. É a Rika que dispara um raio para cima do Ryu, que estava concentrando a sua energia amaldiçoada. E o Yuta, na realidade, aproveitou essa situação para se aproximar do Ryu. Ele utilizou a Rika como uma isca para ter essa oportunidade para ir por combate corpo a corpo. Até esse ponto, o Ryu nem mesmo sabia que a Rika era capaz de disparar esses raios como o Yuta acabou de fazer. Por isso ele está em uma encruzilhada. Se o Ryu disparar o seu raio contra o raio disparado pela Rika, ele estaria em uma situação incrivelmente desvantajosa, porque o Yuta estaria ali perto e o Yuta teria todas as chances para espancar o Ryu. Por isso, a sua única alternativa é tancar o raio da Rika. E agora ele tem já um raio carregado, pronto para disparar em cima do Yuta, que está ainda a uma curta distância. Com certeza esse daqui é um contra-ataque que o Yuta não esperava. Agora quem está contra a parede na realidade é o Yuta. Ele está desprotegido, o Ryu está com o seu raio carregado e pronto para disparar para cima do Yuta, que está sem sua habilidade por enquanto. E é aí que o Ryu dispara sua técnica, mas a habilidade inata do Yuta acabou voltando e ele utiliza a técnica da Uro para deslocar o raio do Ryu.
Ryu, ele já conseguiu se recuperar por completo e utilizou esse poder para jogar o raio do Ryu pra cima. E bom, lembra que a Uro já tinha descoberto que a habilidade do Yuta era de cópia? O Ryu ainda não tinha descoberto isso, porque quando o Yuta utilizou a técnica do Druve, o Ryu estava lutando contra a Rika. Só agora que o Ryu percebeu que ele não era um simples usuário de Shikigami, ele não era simplesmente alguém que conseguia invocar Rika, e ele era sim, na verdade, alguém que conseguia copiar a habilidade dos outros. Ainda assim, não deve ser fácil copiar os poderes dos outros, deve ter algumas condições estritas para isso, não é mesmo? E foi aí que a ficha caiu pro Ryu. Ele lembrou da Rika devorando o braço da Uro. Foi naquela hora que ele conseguiu copiar a habilidade da Uro. Foi quando ele devorou o braço da Uro que ele ganhou a habilidade de distorcer o espaço. Com esse poder em mãos, ele utiliza o poder míssil fino de gelo para um ataque certeiro na boca do estômago do Ryu, fazendo o Ryu sangrar fortemente. E ainda por cima, a Rika ainda veio para cima do Ryu, atacou com um gancho bem por cima da cabeça do Ryu. Com certeza é um ataque muito potente, é um ataque que o Ryu com certeza sentiu. Porém, depois desse golpe, os 5 minutos acabaram e a conexão entre a Rika e o Yuta acabou também. Sendo assim, a Rika ficou imperfeita, o que deu a chance do Ryu conseguir um contra-ataque. Ele consegue dar um murrão lançando a Rika para longe, e esse é um golpe potente o suficiente para deixar a Rika em uma dificuldade para se recuperar novamente. A Rika agora atingiu seu limite. Por isso, o que sobrou agora foi o Yuta contra o Ryu. Um x1 verdadeiro agora, sem a ajuda da Rika. E é o que eles fazem. Eles partem pra porrada, os dois se acertando como dois brutamontes, o que deixa o Ryu felizão. Ele não tinha ideia, você ainda deixou sobras mesmo depois de ter usado toda a sua força. Na realidade, eu acredito que o Yuta está em uma situação bem melhor agora, porque ele recuperou sua energia amaldiçoada através da Rika e o próprio Ryu acabou de levar danos muito grandes com esses golpes que ele acabou levando. Ainda assim, o Yuta tinha mais uma carta na manga. Depois de trocar alguns socos, o Yuta agarra o Ryu com toda a sua força e do céu vem um raio. Era o raio que o Yuta tinha deslocado com a técnica da Uro. Ele estava simplesmente calculando ali aonde que aquele raio disparado pelo próprio Ryu iria cair, e ele coloca o Ryu aonde ele desejava. O raio acerta em cheio o Ryu, que por fim agradece. Segundo ele, agora está cheio. Ele finalmente conseguiu comer toda a sua sobremesa, e o vitorioso dessa grande batalha foi o Yu Tokotsu. Acabando assim o capítulo 180.